No vídeo de hoje, vamos conhecer as visões místicas de Ana Catarina Emmerich sobre os últimos dias de vida de Maria aqui na Terra. Mas quem é Ana Catarina Emmerich? Ana é uma discípula de Cristo, que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela foi transportada e ficava em êxtase, inclusive para as cenas bíblicas, para dezenas de cenas bíblicas, e foi inserida nessas cenas. Ela pôde contemplar tais eventos em 360 graus, numa perspectiva, melhor dizendo, de 360 graus, e deu detalhes impressionantes dos lugares e dos acontecimentos bíblicos. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou Maria a João Evangelista, pois Maria não tinha outros filhos, o que confirma o dogma, inclusive confirma o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Como ela não tinha outros filhos, Jesus confiou-a a João Evangelista. E João Evangelista, após a ascensão de Jesus, a levou para Éfeso. Lá ela pôde viver os seus últimos dias. Como ela viveu? Ela chegou a viajar para outros lugares? Ela continuou tendo contato com os apóstolos? Como foi a sua assunção? Que inclusive é um dogma proclamado pela Igreja. Todos esses detalhes nós vamos conhecer aqui nesta jornada, mergulhando nos relatos místicos de Ana Catarina Emmerich. Vou deixar aqui embaixo links na descrição de vídeos feitos por nós, onde nós contamos um pouquinho mais sobre Ana Catarina Emmerich, sobre outras visões que ela teve, sobre a última ceia, sobre céu, inferno e purgatório, enfim, outros detalhes impressionantes das visões místicas desta proclamada beata da Igreja Católica. Vamos fazer essa jornada e conhecer esses detalhes impressionantes dos últimos dias de vida de Maria aqui na Terra. Maria em Éfeso. Depois da ascensão do Filho querido, viveu Maria segundo a narração de Catarina Emmerich, 3 anos em Jerusalém e depois outros 3 anos em Betânia, em casa de Lázaro. São João, que sempre a acompanhava, levou-a para Éfeso, a fim de salvá-la da perseguição, e ali viveu ainda 9 anos. Maria não morava propriamente em Éfeso, mas numa região onde já se tinham refugiado algumas das santas mulheres, suas amigas. A habitação de Maria achava-se numa colina, à esquerda do caminho de Jerusalém a Éfeso, cerca de 3 horas e meia de viagem antes de chegar a Éfeso. A colina tinha uma subida suave para o lado da cidade. Era uma região deserta com muitas colinas férteis e belas, com grutas limpas entre pequenas planícies arenosas. Era deserta, mas não inabitável. Havia muitas árvores isoladas, de troncos lisos e copas sombrias em forma de pirâmide. Quando João trouxe a Santíssima Virgem para a casa que ali mandara construir, já ali moravam várias famílias cristãs e algumas das santas mulheres, seja em grutas dos montes ou em subterrâneos, tornados habitáveis com alguma construção de madeira, seja em frágeis tendas. Só a casa de Maria era de pedra. A Santíssima Virgem morava ali com uma jovem empregada. Viviam recolhidas em paz e sossego. João não morava na mesma casa, passava a maior parte do tempo em Éfeso ou arredores. Fez também várias viagens à Palestina. Dava-lhe sempre a Santa Comunhão, rezava com ela a via sacra, dava-lhe a bênção, recebia-lhe também a bênção materna. É isso mesmo, Maria comungava, recebia a Eucaristia e meditava a via sacra com muita dor e lágrimas. Inclusive, vamos ver mais detalhes sobre isso mais à frente. No último tempo da estadia ali, vi Maria tornar-se cada vez mais recolhida no amor de Deus. Quase não tomava mais alimento. Era como se só exteriormente estivesse na terra e com o espírito no outro mundo. Parecia não notar o que lhe acontecia em redor.
via, nas últimas semanas antes da morte, já muito idosa e fraca, e a criada a guiá-la às vezes pela casa. Uma vez vi João entrar lá, tirou o cinto e vestiu outro, que tirou sob o manto e que era ornado de letras. No braço pôs uma espécie de manípula e no peito uma estola. A Santíssima Virgem veio saindo do quarto de dormir, revestida toda de uma veste branca, apoiando-se sobre o braço da criada. Tinha o resto branco como a neve e como que transparente. A saudade parecia trazê-la como que suspensa entre o céu e a terra. Desde a ascensão de Jesus, todo o seu ser tinha a expressão de uma saudade infinita e sempre crescente que parecia consumi-la. Dirigiu-se com João ao lugar de oração. Puxou uma fita ou correia, então se virou para o tabernáculo na parede e a cruz que lá estava apareceu. Depois de terem ambos rezado, ajoelhados por algum tempo, levantou-se João e tirou do seio um vaso de metal, abriu-o de um lado, tirou de lá um invólucro de lã fina e deste um lenço dobrado, de estofo branco, do qual retirou o Santíssimo Sacramento em forma de um pedacinho do pão branco. Depois disse algumas palavras solenes e sérias e deu à Santíssima Virgem a Sagrada Comunhão. Por trás da casa, até certa distância, na encosta da montanha, Maria Santíssima fizera para si uma via sacra. Enquanto morava em Jerusalém, nunca deixara, desde a morte do Senhor, de percorrer-lhe o caminho da paixão, chorando de saudade e compaixão. De todos os lugares do caminho onde Jesus sofrera, ela tinha medido a distância a passos. O amor imenso de mãe extremosa não lhe podia viver sem a contínua contemplação desse caminho doloroso. Pouco tempo depois de chegar àquela região, eu havia diariamente caminhar até certa distância, subindo a colina atrás da casa, nessa meditação da paixão e morte do filho amado. A princípio ia sozinha, medindo pelo número de passos que tantas vezes contara as distâncias dos lugares onde Jesus sofrera certos tormentos. Em todos esses lugares, erigia uma pedra, ou, se havia ali uma árvore, marcava. O caminho conduzia a um bosque onde, numa elevação, marcou o Monte Calvário e numa gruta de outra colina o sepulcro de Jesus Cristo. Depois de ter medido desse modo as 12 estações da Via Sacra, percorria em silenciosa meditação acompanhada da criada. Em cada estação da paixão se sentavam, recordando no coração o mistério do respectivo sofrimento e louvando o Senhor por seu infinito amor, com lágrimas de compaixão. Depois arranjaram as estações de uma forma ainda melhor, e vi que a Santíssima Virgem escrevia com um buril, na pedra assinalada, a significação do lugar, o número dos passos e etc. Vi também, depois da morte da Santíssima Virgem, os cristãos percorrerem esse caminho, prostrando-se por terra e beijando o chão. Vamos conhecer as viagens que Maria fez a Jerusalém. Depois do terceiro ano da estadia em Éfeso, Maria sentiu profundo e veemente desejo de ir a Jerusalém. João e Pedro a levaram. Se bem me lembro, estavam ali reunidos vários apóstolos. Vi Tomé, creio que era um concílio, e Maria lhes assistiu com os conselhos maternais. No dia da chegada, ao cair da noite, antes de entrar na cidade, eu a vi visitar o Monte das Oliveiras, o Calvário, o Santo Sepulcro e outros lugares sagrados em redor de Jerusalém. A Mãe de Deus estava tão triste e tão comovida pela paixão que só com extremo esforço podia ficar em pé. Pedro e João levaram-na dali, segurando-a pelos braços. Ela viajou mais uma vez de Éfeso a Jerusalém, ano e meio antes da morte. Via então visitar também de noite os santos lugares, acompanhada pelos apóstolos. Estava indizivelmente triste, gemia apenas exclamando: "Ó meu filho, meu filho!" Quando chegou à porta posterior daquele palácio, onde se encontrara com Jesus caindo sob a cruz, tombou por terra desmaiada, comovida pela lembrança. Os companheiros julgavam que morresse. Levaram-na ao cenáculo em Sião, onde morava. Ali esteve a Santíssima Virgem durante alguns dias. Tão fraca e doente, teve tantos desmaios que várias vezes lhe esperaram a morte e já pensavam em lhe preparar o sepulcro. Ela mesma escolheu para este fim uma gruta no Monte das Oliveiras e os apóstolos mandaram um escultor cristão fazer ali um belo sepulcro. Entretanto, o povo espalhava várias falsas notícias da morte de Maria Santíssima, e esse boato de ter morrido e sido sepultada em Jerusalém se propagou também em outros lugares. Mas quando o sepulcro ficou pronto,
ela já se restabelecera e tinha força bastante para voltar para casa, em Éfeso, onde após ano e meio faleceu realmente. O sepulcro, preparado no Monte das Oliveiras, foi sempre venerado e guardado, construindo-se depois sobre ele uma igreja, e João Damasceno escreveu também, baseado nesse boato, que Maria morreu em Jerusalém e ali foi sepultada. Deus permitiu que as notícias da morte, sepultura e assunção ao céu da Virgem Santíssima se conservassem apenas numa incerta tradição, para não alimentar no cristianismo o sentimento pagão daqueles tempos, pois muitos talvez a tivessem adorado como deusa. Esta explicação sobre as incertas tradições que providencialmente foram colocadas ao longo da história sobre Maria é muito interessante. Apesar das incertas tradições, elas foram fundamentais e ajudaram inclusive na proclamação dos dogmas marianos. Se não fossem essas incertas tradições, talvez teriam realmente idolatrado Maria, tratado Maria como uma deusa. Mas desta forma, de forma providencial pelo próprio Deus, Maria não foi idolatrada e aos poucos os dogmas marianos, que indicam sempre Jesus Cristo e não endeusam Maria, os dogmas marianos puderam ser ao longo do tempo, com o aval do magistério da Igreja, puderam ser proclamados, com a assinatura do poder das chaves dado a Pedro em Mateus 16, do 16 ao 19. Logo, são certezas da fé que indicam o poder de Jesus Cristo, a importância de Jesus Cristo e são explicáveis à luz da fé e da razão. Na verdade, é a própria providência divina atuando. Reunião dos apóstolos por ocasião da morte de Maria em Éfeso. Algum tempo antes da morte, rezou a Santíssima Virgem para que nela se cumprisse o que Jesus lhe prometera no dia antes da ascensão, em casa de Lázaro em Betânia. Foi-me mostrado em espírito que quando ela lhe suplicou que depois da ascensão não a deixasse muito tempo nesse vale de lágrimas, Jesus lhe disse vagamente quais as obras espirituais que ela devia ainda fazer na terra até a morte, e lhe atendendo a súplica, lhe prometeu que os apóstolos e vários discípulos lhe assistiriam à morte. Recomendou-lhe o que lhes devia então dizer e como os devia abençoar. Quando a Santíssima Virgem implorou que os apóstolos se reunissem em torno dela, vi, em regiões muito diferentes e opostas, chegar o chamado aos apóstolos. Neste momento, só me lembro do seguinte: os apóstolos já tinham construído pequenas igrejas em vários lugares, onde tinham pregado, embora algumas dessas igrejas não fossem construídas de pedra, mas apenas de vime trançado e rebocadas de barro. Todavia tinham sempre, todas que tenho visto, na parte posterior, a forma circular ou triangular, como a casa de Maria em Éfeso. Nessas igrejas tinham altares e celebravam o santo sacrifício da missa. Vi que todos foram chamados, inclusive os que estavam nas terras mais longínquas, recebendo por aparições a ordem de ir ver a Santíssima Virgem. Em geral, não foi sem milagroso auxílio que os apóstolos fizeram as longuíssimas viagens. Creio que frequentemente faziam as viagens de uma maneira sobrenatural, sem eles mesmos saberem, pois muitas vezes os tenho visto passar no meio de grandes multidões de homens sem serem vistos. Quando o chamado Senhor se fez ouvir aos apóstolos para irem a Éfeso, Pedro e, se bem me lembro, também Matias, se achavam na região de Antioquia. André, que vinha de Jerusalém, onde foi perseguido, não se achava longe. Judas Tadeu e Simão estavam na Pérsia. Tomé encontrava-se na Índia, quando recebeu a ordem de partir, mas já resolvera ir à Tartária, mas para o norte, e não pôde decidir-se a abandonar esse projeto. Assim continuou o caminho para o norte, atravessando parte da China até chegar à região onde agora é a Rússia. Ali foi chamado pela segunda vez e partiu então às pressas para Éfeso. João estava mesmo na vizinhança de Éfeso, Bartolomeu a leste do Mar Vermelho, na Ásia. Paulo foi chamado. Foram chamados apenas os que eram parentes ou amigos da Sagrada Família. Essas viagens sobrenaturais dos apóstolos
também são mencionadas em livros apócrifos. Para Deus, nada é impossível. Isso realmente pode ter acontecido. Aliás, isso me lembra o fenômeno da bilocação que aconteceu com muitos santos católicos. Os últimos dias de vida de Maria. Eu tinha muita convivência com a Mãe de Deus em Éfeso, conta Catarina Emeriti, a 7 de agosto de 1821. Fui com ela e cerca de 5 outras santas mulheres percorrer a Via Sacra. Estava lá também a sobrinha da profetisa Ana e a viúva Mara, sobrinha de Santa Isabel. A Santíssima Virgem ia à frente de todas. Via já muito idosa, mas não tinha outro sinal de velhice na aparência, senão da intensa saudade que a levava à união com o filho. Maria era indizivelmente séria. Nunca a vi rir, mas apenas sorrir de modo tocante. Estava emagrecida, mas não lhe vi rugas, nem sinal algum de velhice. Estava como que espiritualizada. Parecia ser a última vez que fazia a Via Sacra. Enquanto assim caminhava, parecia-me que João, Pedro e Tadeu já tinham chegado. Vi a 9 de agosto Maria deitada no leito estreito e baixo, coberto por um dossel, em forma de tenda, do qual pendiam alvos reposteiros, à direita do quarto, atrás do fogão. A cabeça repousava-lhe sobre uma almofada redonda. Estava muito fraca e pálida e como abrasada de saudade. A cabeça e todo o corpo lhe estava envolto num longo pano. Um cobertor de lã parda a cobria. Vi umas 5 mulheres, uma depois da outra, entrarem e saírem do quarto. Pareciam despedir-se da moribunda. As que saíam faziam com as mãos gestos de comovedora tristeza ou de oração. Vi novamente entre elas a sobrinha de Isabel, que tinha visto durante a Via Sacra. Depois vi 6 apóstolos já reunidos na sua casa, Pedro, André, João, Tadeu, Bartolomeu e Matias, como também um dos 7 diáconos, Nicanor, que era sempre tão serviçal e amável. Os apóstolos estavam reunidos em oração na parte anterior da casa, à direita, onde tinham preparado um oratório. Hoje, a 10 de agosto, vi entrar ainda 2 apóstolos, com as vestes arregaçadas como viajantes, Tiago Menor e Mateus. Os apóstolos celebraram ontem à noite e hoje de manhã o ofício divino na parte anterior da casa. Diante do altar havia uma estante coberta, da qual pendia um rolo da Escritura. Sobre o altar havia candeeiros acesos e na mesa um vaso em forma de cruz, feito de uma substância que brilhava como madrepérola. Tinha apenas 1 palmo de altura e outro tanto de largura e continha 5 vasos fechados com tampa de prata. No do meio se achava o Santíssimo Sacramento, nos outros, porém, crisma, óleo, sal e fibras, talvez algodão e outras coisas santas. Os vasos foram feitos e estavam fechados de tal maneira que não se podia derramar nada. Os apóstolos costumavam transportar essa cruz nas viagens, pendente sobre o peito, debaixo do manto. Assim eram mais do que o sumo sacerdote, quando trazia sobre o peito o santo do Antigo Testamento. Pedro, revestido do ornato sacerdotal, estava diante do altar, os outros atrás em coro. As mulheres assistiam em pé no fundo da casa. Vi chegar um novo apóstolo a 11 de agosto, foi Simão. Ainda faltavam Felipe e Tomé. Houve novamente o ofício divino. Depois, deu Pedro à Santíssima Virgem a Sagrada Comunhão. Levou-lhe naquele vaso em forma de cruz. Os apóstolos formaram 2 fileiras, do altar até o leito, inclinando-se profundamente quando Pedro passou por entre eles com o Santíssimo Sacramento. As cortinas do leito da Santíssima Virgem foram abertas de todos os lados. Diante do leito de Maria havia um banquinho baixo triangular e sobre este um pratinho com uma colherinha parda e transparente. Vi novamente a 12 de agosto o divino ofício. Foi celebrada a missa. O quartinho de Maria estava todo aberto. Uma mulher estava ajoelhada ao lado do leito, levantando e amparando de vez em quando a Santíssima Virgem. Vi fazê-lo também durante o dia e lhe oferecer uma colher de suco de fruta no pratinho. Maria tinha um crucifixo sobre o leito em forma de Y, tendo quase meio braço de comprimento.
ela recebeu o Santíssimo Sacramento. Vi hoje, a 13 de agosto, o ofício divino, como de costume, e a Santíssima Virgem, durante o dia, sentada no leito, tomando várias vezes algum alimento com a colherinha. Vi os apóstolos chegarem na maior parte muito fatigados. Ao entrar, abraçaram os que já estavam presentes, muito comovidos. Alguns choraram de alegria e também de tristeza, pelo motivo tão doloroso daquele encontro. Aproximavam-se do leito de Maria, saudando-a respeitosamente. Ela, porém, só poucas palavras lhes podia dizer. Vi também 5 discípulos e lembro-me mais vivamente de Simão, o Justo, e de Barnabé. A morte gloriosa da Santíssima Virgem. O ano 48 depois do nascimento do Cristo é o ano da morte de Maria. Morreu 13 anos e 2 meses depois da ascensão de Jesus. A morte da Santíssima Virgem foi um acontecimento cheio de tristeza, mas também de consolação. Já na véspera, pelo meio-dia, reinava grande tristeza e angústia em casa de Maria. A criada estava completamente desolada. A Santíssima Virgem descansava, silenciosa e como próximo da morte, sobre o leito. Estava tida envolta até os próprios braços no lençol branco. O véu do rosto estava dobrado sobre a testa, falando aos homens, puxava-o sobre o rosto. As próprias mãos só estavam descobertas quando ficava sozinha. Nos últimos dias não a vi tomar outro alimento, senão de vez em quando uma colherinha de suco de uns bagos amarelos, semelhantes à uva, que a criada lhe espremia no pratinho ao pé do leito. Quando a Santíssima Virgem, ao cair da tarde, sentiu aproximar-se-lhe o fim, quis despedir-se dos apóstolos, discípulos e mulheres presentes e dar-lhes a bênção, conforme a vontade de Jesus. As cortinas do leito foram abertas para todos os lados. Maria estava sentada no leito, como que transparente, de uma alvura resplandecente. Rezou e abençoou um por um, com as mãos postas em forma de cruz, tocando a testa de cada um. Depois falou ainda com todos e fez tudo quanto Jesus lhe recomendara em Betânia. Maria, como era de se esperar, permaneceu fiel e recebeu a Eucaristia até os últimos instantes de sua vida. A João disse como devia lhe sepultar o corpo e lhe distribuir a roupa entre a criada e uma outra moça pobre da vizinhança que às vezes viera lhe prestar serviços. Depois dos apóstolos se acercarem do leito da Santíssima Virgem, os discípulos presentes receberam-lhe também a bênção do mesmo modo. Os homens retiraram-se então para o quarto anterior da casa e prepararam-se para o ofício divino, enquanto as mulheres presentes se aproximavam do leito da Santíssima Virgem, se ajoelhavam e recebiam a bênção. Vi que uma delas, inclinando-se sobre Maria, recebeu dela um abraço. Nesse interim foi preparado o altar e os apóstolos vestiram-se para o ofício divino, com as longas vestes brancas, cingindo-se com as cintas ornadas de letras. 5 deles, que funcionavam no ato solene do sacrifício, como vi celebrar por Pedro após a ascensão de Jesus, primeiro na Igreja Nova, perto do tanque de Betesda, revestiram-se das grandes e belas vestes sacerdotais. O ofício divino já estava adiantado quando chegaram Filipe e um companheiro do Egito. Dirigiu-se imediatamente à mãe do Senhor, recebeu-lhe a bênção, chorando copiosamente. No entanto, Pedro acabara o santo sacrifício, tinha consagrado e recebido o corpo do Senhor, dando-o também aos apóstolos e discípulos presentes. A Santíssima Virgem não podia avistar o altar, mas estava sentada no leito durante a santa cerimônia, sempre em profundo recolhimento. Depois de Pedro ter comungado, deu a santa comunhão também aos outros apóstolos e levou-a, então, à Santíssima Virgem. Todos os apóstolos o acompanharam em procissão solene. Tadeu ia à frente, com um incensório. Pedro levava o Santíssimo Sacramento no vaso cruciforme, sobre o peito. Seguia-se-lhe João, que trazia um pequeno prato, sobre o qual estavam o cálice com o preciosíssimo sangue e alguns vasos. A Santíssima Virgem estava deitada de costas, tranquila e pálida, com o olhar fixo para cima, não falava com ninguém, estava como em contínuo êxtase, resplandecia de saudade. Pedro
aproximou-se e administrou-lhe o santo sacramento da extrema-unção, quase do mesmo modo como se faz hoje. Depois lhe deu o Santíssimo Sacramento. Sem se recostar, a Virgem sentou-se para o receber e caiu depois de novo sobre o leito. Os apóstolos rezaram durante algum tempo e depois ela recebeu o cálice da mão de João, levantando-se um pouco menos. Vi como um fulgor penetrar em Maria quando recebeu a Sagrada Comunhão e depois caiu em êxtase sobre o leito e não mais falou. Logo depois da unção dos enfermos, que é ministrada exatamente como nos dias de hoje, o que confirma ainda mais o sacramento fundamentado biblicamente da unção dos enfermos, após a ministração deste sacramento, algo inesperado e impressionante acontece. Mais tarde, se reuniram os apóstolos novamente em roda do leito, rezando. O rosto de Maria estava risonho e fresco como ria a juventude. Dirigia os olhos com santa alegria ao céu. Vi então uma visão maravilhosa e comovedora. O teto por cima do quarto de Maria desaparecera. O candeeiro estava suspenso no ar. Vi pelo céu aberto a Jerusalém celeste. Desciam 2 planos brilhantes, como nuvens luminosas, nas quais apareciam muitos rostos de anjos. Entre essas nuvens se derramava uma torrente de luz sobre Maria, acima da qual vi uma encosta resplandecente que subia até a Jerusalém celeste. A Virgem estendia os braços com infinita saudade e vi-lhe o corpo sagrado com tudo o que o envolvia erguer-se-lhe acima do leito, enquanto a alma, como uma puríssima forma luminosa, lhe saía do corpo com os braços estendidos, librando-se na torrente de luz que, qual montanha resplandecente, se elevava céus acima. Os 2 coros de anjos nas nuvens se lhe uniram atrás da alma, separando-a do santo corpo, que no momento da separação recaiu sobre o leito, cruzando os braços sobre o peito. Seguindo a alma com o olhar, via entrar pela estrada de luz na Jerusalém celeste e chegar ao trono da Santíssima Trindade. Vi muitas almas, entre as quais reconheci muitos patriarcas: Joaquim, Ana, José, Isabel, Zacarias e João Batista lhe vieram ao encontro com respeito e alegria. Ela passou, porém, no meio de todos, dirigindo-se ao trono de Deus e de seu Filho, que, excedendo ainda com o esplendor das chagas a luz de toda a aparição, a recebeu com amor divino e lhe entregou algo como um cetro, mostrando-lhe o orbe terrestre como para lhe confiar um poder. Assim a via entrar na glória do céu, esquecendo-se totalmente dos que lhe rodeavam o corpo na terra. Alguns dos apóstolos, por exemplo, Pedro e João, devem tê-lo visto também, pois tinham o olhar dirigido para o céu. Os demais estavam de joelhos inclinados profundamente. Tudo estava cheio de luz e esplendor, como na ascensão do Senhor. Vi com grande alegria numerosas almas remidas do purgatório seguirem a alma de Maria, quando entrou no céu, e também hoje, na festa da Assunção, vi entrar muitas almas no céu, entre as quais algumas que conheci. Foi-me dada a consolidada informação de que anualmente, no aniversário da morte da Santíssima Virgem, muitas almas que lhe tiveram devoção participariam dessa graça. Quando tornei a olhar para a terra, vi o corpo de Maria resplandecente, com o rosto fresco, os olhos fechados, os braços curvados sobre o peito, deitado sobre o leito. Os apóstolos, os discípulos e as mulheres estavam de joelhos em roda do leito e rezavam. Enquanto eu via tudo isso, era como se soasse uma música deliciosa na natureza, que parecia comovida, como eu o tinha percebido na noite de Natal. Expirara, como observei depois da 9ª, a hora em que morrera também o Senhor. Interessante relato místico de Ana Catarina Emeriti sobre a Assunção de Maria. Primeiramente, a alma da Santíssima Virgem vai para o céu, deixando seu corpo aqui na terra, resplandecente, intacto, como que protegido. As mulheres estenderam uma coberta sobre o corpo sagrado, depois cobriram a cabeça e velaram o rosto, sentando-se juntas no chão, no quarto do vestíbulo, onde fizeram a lamentação fúnebre, ajoelhando-se e sentando-se alienadamente. Os apóstolos, porém, e os discípulos retiraram-se para a parte anterior da casa,
cobriram a cabeça e celebraram o ofício fúnebre. Revezavam-se 2 a 2 de joelhos, aos pés e à cabeceira do Santo Corpo. Mateus e André percorreram a via sacra da Santíssima Virgem até a última estação, a gruta que representava o sepulcro de Jesus. Levaram consigo ferramentas para escavar um pouco mais o leito sepulcral, pois ali devia ser depositado o corpo de Maria. Havia cerca de meia hora do caminho da casa até a gruta. Embalsamento e enterro de Maria. 4 vezes vi os apóstolos se revezarem, fazendo guarda de honra ao corpo sagrado e rezando. Hoje vi chegar algumas mulheres, entre as quais me lembro ainda da filha de Verônica e da mãe de João Marcos, que vieram preparar o corpo para a sepultura. Trouxeram lençóis e especiarias para o embalsamar à moda judaica. Cortaram os caracóis mais belos da Santíssima Virgem, como lembrança, e enrolaram o corpo, dos tornozelos até o peito, em lençóis e faixas de pano bem apertados. Os apóstolos assistiam, nesse interim, ao sacrifício solene celebrado por Pedro, recebendo com ele a Sagrada Comunhão. Depois vi Pedro e João, ainda revestidos dos grandes mantos episcopais, entrar pelo vestíbulo e se aproximar do Santo Corpo. João levava um vaso com ungüentos e Pedro, imergindo o dedo da mão direita no vaso, ungiu a testa, o meio do peito, as mãos e os pés da Santíssima Virgem, orando. Não era a extrema unção, que já recebera ainda viva. Pedro passou unguento sobre os pés e as mãos, a fronte e o peito, porém os assinalou com o sinal da cruz. Creio que foi para prestar homenagem ao corpo sagrado, como fizeram também ao sepultar o corpo do Senhor. Depois dos apóstolos terem saído, continuaram as mulheres o embalsamento. Puseram tufos de mirra sobre os braços, nas axilas e no epigastro, encheram também com a mesma os espaços entre os ombros, ao redor do pescoço e do queixo e as faces. Os pés estavam também cobertos de tais tufos e ervas aromáticas. Depois lhe cruzaram os braços sobre o peito, envolveram o corpo na grande mortalha e enrolaram-no com a faixa sobre o braço, como uma grande boneca. Sobre o rosto lhe estenderam um sudário transparente, através do qual se lhe podiam ver as faces alvas e resplandecentes por entre os tufos de ervas. Depois deitaram o corpo sagrado no caixão, semelhante a uma cesta comprida, e sobre o peito de Maria uma grinalda de flores de cor branca, encarnada e azul celeste como sinal de virgindade. Então entraram todos os apóstolos, discípulos e outros presentes para ver mais uma vez o santo e querido semblante antes de ser coberto. Ajoelharam-se, por entre muitas lágrimas e em silêncio, em roda da Santíssima Virgem. Lhe tocaram as mãos já enfaixadas sobre o peito, se despedindo, e depois saíram. As santas mulheres despediram-se então também, cobriram-lhe depois a santa face e colocaram a tampa sobre o caixão, que fecharam, atando-o nas 2 extremidades e no meio com faixas cinzentas. Depois vi que puseram o caixão sobre uma padiola e Pedro e João transportaram-no sobre os ombros para fora da casa. Devem ter se revezado, pois mais tarde vi que 6 apóstolos o transportavam. Parte dos apóstolos e discípulos precediam outros, e as mulheres seguiam o caixão. Já estava anoitecendo, levavam 4 lanternas sobre paus. Assim seguiu o cortejo pelo caminho da Via Sacra de Maria até a última estação, e passando em frente à pedra que a assinalava sobre a colina, chegaram ao lado direito da gruta sepulcral. Ali depuseram o Santo Corpo. 4 levaram-no para dentro da gruta e puseram-no no leito escavado na pedra. Todos os presentes entraram ainda um por um, espalhando flores e ervas aromáticas, e ajoelharam-se, oferecendo com lágrimas as suas orações. A tristeza e o amor fê-los demorar ainda. Já era noite quando os apóstolos fecharam a porta do sepulcro. Cavaram um fosso diante da entrada estreita da gruta e plantaram uma sebe de vários arbustos verdes, dos quais parte estava florescente e parte já tinha bagos e que haviam sido transplantados de outro lugar, junto com as raízes, de maneira que não se podia ver sinal da entrada, tanto mais quanto fizeram passar um pequeno córrego em frente dessa sebe. Não se podia mais entrar na gruta, senão passando pelo lado, por trás dos arbustos. Aqui veremos o corpo de Maria subir para o céu. Vamos a este relato impressionante. Os apóstolos, discípulos e mulheres voltaram separados, demorando-se ainda aqui e acolá.
rezando nas estações da Via Sacra, alguns ficaram também velando em oração perto do sepulcro. Ao voltar, viram de longe, por cima do sepulcro de Maria, uma luz maravilhosa e ficaram muito comovidos, sem saber o que era. Vi ainda vários apóstolos e algumas santas mulheres rezar e cantar no pequeno jardim diante do sepulcro. Descia, porém, uma larga faixa de luz do céu até o rochedo do sepulcro, e nela vi um esplendor de 3 círculos de anjos e espíritos que rodeavam a aparição de Nosso Senhor e da alma gloriosa de Maria. A aparição de Jesus Cristo, com os sinais resplandecentes das chagas, pairava diante dela. Em redor da alma de Maria vi no círculo interior de luz figuras de crianças. No segundo círculo pareciam meninos de 6 anos e no círculo exterior jovens adultos. Vi-lhes distintamente os rostos. O resto vi apenas como formas luminosas. Quando esta aparição chegou até o rochedo, tornando-se cada vez mais clara, vi dali até Jerusalém Celeste uma estrada de luz. Depois vi a alma da Santíssima Virgem, que seguia a aparição de Jesus, passar para a frente e entrar através da rocha do sepulcro, do qual pouco depois saiu unida ao corpo glorificado de Maria, muito mais clara e resplandecente, e voltou com o Senhor e todo o glorioso séquito para a Jerusalém Celeste. Depois desapareceu todo o esplendor e se via de novo a luz pálida do céu estrelado que se estendia sobre a região. Se os apóstolos e as santas mulheres que rezavam diante do sepulcro também o viram, não sei, mas vi que todos olhavam para cima, orando cheios de admiração. Outros, porém, atônitos, se prostraram, tocando com o rosto à terra. Vi também alguns que voltavam para casa, levando consigo a padiola, entoando cânticos e orações no caminho da Via Sacra e demorando-se diante das estações, olharem com grande emoção e fervor para a luz que surgira acima do sepulcro. Assim não vi a Santíssima Virgem morrer e subir ao céu de modo comum, mas primeiramente se lhe tirou da terra a alma e depois também o corpo. Mais tarde, regressando à casa, os apóstolos e discípulos tomaram algum alimento e depois se deitaram para dormir. Abertura do sepulcro de Maria. Hoje à noite, 15 de agosto, permaneciam ainda os apóstolos em oração e pranto na sala. As mulheres já se tinham deitado. Então vi chegar o apóstolo Tomé e 2 companheiros. Um desses tinha o nome de Jonathan e era parente da Sagrada Família. Como ficaram aflitos ao ver que tinham chegado tarde. Tomé chorou como uma criança quando ouviu narrar a morte de Maria. Os discípulos lavaram-lhes os pés e deram-lhes de comer. Tomé aqui novamente perde todos os incríveis fenômenos que aconteceram, mas mesmo assim lamenta profundamente a morte da mãe de todos os homens de boa vontade. Nesse interim acordaram as mulheres e se levantaram, e depois de terem saído do quarto, conduziram Tomé e Jonathan ao aposento onde a Santíssima Virgem morrera. Ali se ajoelharam os recém-chegados, regando o lugar com as lágrimas. Tomé ficou ainda muito tempo de joelhos, rezando diante do pequeno altar de Maria. Comoveu-me indizivelmente a sua tristeza. Os apóstolos, que não tinham interrompido a oração depois de acabarem, saíram todos para dar as boas-vindas aos recém-chegados. Tomando nos braços Tomé e Jonathan, levantaram-nos. 2 ainda estavam de joelhos e, abraçando-os, levaram-nos à sala anterior da casa, onde lhes ofereceram pãezinhos e mel. Beberam também de pequenos jarros e cálices. Rezaram mais uma vez juntos e se abraçaram. Depois manifestaram Tomé e Jonathan desejos de ver o sepulcro da Santíssima Virgem. Os apóstolos acenderam lanternas, firmadas sobre paus, e todos foram pelo caminho da Via Sacra de Maria, em direção ao sepulcro. Falavam pouco, demoravam-se algum tempo diante das estações, recordando-se do caminho da cruz do Senhor e do amor compassivo da Mãe Santíssima, que ali pusera as pedras comemorativas e tantas vezes as regara com lágrimas. Chegados ao rochedo do sepulcro, ajoelharam-se-lhe todos em volta. Tomé e Jonathan, porém, correram à entrada. João os seguiu. 2 dos discípulos afastaram um pouco os arbustos diante da entrada e eles entraram e ajoelharam-se respeitosamente diante do túmulo da Santíssima Virgem. João, porém, aproximou-se do leve caixão em forma de cesta, que sobressaía um pouco do leito sepulcral.
Desatou as 3 faixas que lhes fechavam a tampa e colocou esta ao lado. Então fizeram convergir a luz para dentro e viram com grande espanto e comoção os lençóis mortuários vazios, ainda na mesma posição em que lhe tinham envolvido o corpo. Sobre o rosto e o peito estavam abertos. Os envoltórios dos braços estavam um pouco soltos, mas ainda com as dobras. O corpo glorificado de Maria, porém, não estava mais na terra, obviamente. Admirados, de mãos erguidas, olhavam para o alto, como se o santo corpo nesse momento houvesse aparecido, e João bradou para fora da gruta: "Vinde e admirai, ela não está mais aqui." Então entraram todos, 2 a 2, na estreita gruta. Viram os lençóis vazios no caixão e, saindo, se ajoelharam todos e, olhando com os braços estendidos para o céu, choravam, rezavam louvando o Senhor e sua querida mãe glorificada, que lhes era também uma boa e fiel mãe. Louvavam-na como filhos piedosos, exaltando-a com doces palavras de amor, como o Espírito lhes inspirava. Então se lembraram bem daquela nuvem luminosa que viram de longe ao voltar do enterro e que descera sobre o rochedo do sepulcro e depois subira ao céu. João, porém, tirou respeitosamente do caixão as mortalhas da Santíssima Virgem, dobrou e as enrolou para as levar consigo. Depois colocou novamente a tampa sobre o caixão, atando-a com as faixas como dantes. Saíram da gruta, fechando de novo a entrada com os arbustos. Rezando e cantando salmos, voltaram pelo caminho da Via Sacra para a casa de Maria. Fecharam completamente a entrada do sepulcro da Virgem Santíssima. Chegando mais os arbustos e, firmando-os com terra, alargaram também o fosso. Limparam o pequeno jardim diante do sepulcro e ornaram-no. Cavaram também uma passagem para a parede posterior do sepulcro e ali abriram com cinzel uma janelinha no rochedo, pela qual se podia ver o túmulo, onde tinha jazido o corpo da Mãe Santíssima, a qual o Salvador, morrendo na cruz, os entregara a todos e sua igreja na pessoa de João. Ora, eram filhos fiéis, obedientes ao 4º mandamento e muito tempo viveriam na terra guardando seu amor. A maior parte dos discípulos presentes já se haviam despedido. Também os apóstolos se separaram. Bartolomeu, Simão, Judas Tadeu, Filipe e Mateus foram os primeiros que, após uma despedida comovedora, voltaram ao campo de ação. Os restantes, fora João, que ainda ficou mais tempo, dirigiram-se juntos à Palestina, onde depois também se separaram. Estavam lá muitos discípulos, também várias mulheres viajaram com eles de Éfeso para Jerusalém. Parece-me que o sepulcro de Maria ainda existe debaixo da terra, há de descobrir-se um dia. E aí estão as observações sobre o encontro da casa de Maria em Éfeso, usando-se as informações dadas por Ana Catarina Emeriti, informações oriundas de suas visões místicas. Bem, tais narrações são espetaculares. Como Deus é carinhoso conosco. Além dessas visões terem uma riqueza de detalhes impressionante, exatamente através destas visões que a arqueologia, por exemplo, encontrou a casa de Maria em Éfeso. Nós, que vivemos no claro escuro da fé, lutando com a nossa incredulidade, somos agraciados com um presente tão maravilhoso de Deus, concedendo a esta beata o dom da visão tão apurado e tão preciso. É o próprio Deus nos ajudando a crer. Aliás, o dom da fé é dom que somente Deus pode conceder. É uma virtude teologal. Mesmo assim, tenhamos consciência que tais relatos místicos são frutos de uma revelação particular. Acredita quem quiser. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.